alunos, aqui é a professora Franciele, de língua portuguesa. Estamos estudando Como Aprender Sempre, volume 2 do 9º ano. Esta é a sequência de aprendizagem 4 e essa é a nossa aula 5 e o tema é tabelas, para que elas servem. O objetivo da aula é ler e interpretar o texto, categorizar as informações apresentadas no texto a partir da construção de tabela e gráfico. Leia o texto a seguir e responda as questões. Texto 1. O Brasil tem mais de 3.000 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. O Brasil tinha 3.299 espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção em 2014. Esse número representa 19,8% do total de 16.645 espécies avaliadas nas contas de ecossistemas. Espécies ameaçadas de extinção no Brasil, divulgadas hoje, 5, pelo IBGE. O estudo analisou os números de espécies ameaçadas nos biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e mar e ilhas oceânicas, e diferentes tipos de ambientes terrestres, água doce e marinho. A pesquisa foi feita com bases nas listas oficiais do Ministério do Meio Ambiente, organizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. De 4.617 espécies da flora e 12.262 espécies da fauna, respectivamente, dentre as mais de 160.000, 49.168 de plantas e 117.096 de animais conhecidas no país. A Mata Atlântica foi o bioma com mais espécies ameaçadas. Ao todo, pesquisadores encontraram 1.989, ou 25%, do total das espécies avaliadas do bioma. Em seguida, vem o Cerrado, com 1.061, 19,7%. Os dois hotspots brasileiros, conceitos que estabelece que um bioma tem um alto número de espécies endêmicas e elevada perda de área natural, a Mata Atlântica e o Cerrado preocupam especialistas. No caso da primeira, observam-se perdas importantes da quantidade de área de cobertura natural ao longo dos séculos devido à maior presença de ambientes antropizados, ou seja, onde houve ação humana por conta do histórico de ocupação e urbanização a partir do litoral na formação do território brasileiro. Por exemplo, do total de espécies avaliadas da flora marinha nativa do bioma avaliadas, 32,7%, 146, estão ameaçadas. Já no Cerrado, o aumento da área antropizada é mais recente, crescendo nas últimas décadas. A pesquisa mostra que há reflexo dessas ações na situação das espécies da fauna e da flora após o bioma ter perdido metade da área de cobertura natural neste período, afirma o coordenador da pesquisa Leonardo Bergamini, citando o estudo Uso da Terra nos Biomas Brasileiros, publicado pelo IBGE em setembro. O Cerrado também apresenta a segunda menor proporção de espécies na categoria. Menos preocupante, 67%. A lista dos biomas segue com a Caatinga, com 366 espécies ameaçadas, 18,2%, e o Pampa, com 194 espécies em risco, 14,5%. Este último é o único bioma em que o ambiente de água doce tem uma proporção de espécies de animais ameaçadas maior do que o ambiente terrestre. 48 espécies, o que representa 8,4% das espécies de água doce avaliadas do Pampa, contra 5,4% no ambiente terrestre. Na parte final do ranking, o Pantanal e a Amazônia têm as maiores proporções de espécies na categoria.
menos preocupante, 88,7% e 84,3%, respectivamente. E também o menor percentual de espécies consideradas ameaçadas, 3,8% e 4,7%, nesta ordem. Em números absolutos, são 54 espécies ameaçadas no Pantanal e 278 na Amazônia. Letra A. Qual é o propósito comunicativo do texto? Uma sugestão de resposta, vocês podem colocar que é apresentar dados gerais por bioma e diferentes ambientes de espécies de animais e plantas ameaçadas de extinção. Na letra B, que fontes foram pesquisadas para a escrita do texto? Sugestão de resposta aqui, vocês podem colocar que o autor do texto retirou os dados do IBGE. E o IBGE, por sua vez, organizou a pesquisa a partir de dados de instituições como o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, e pelo Centro Nacional de Conservação da Flora do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A C. Com base nos dados do texto, sistematize a tabela abaixo, colocando em ordem decrescente o percentual de espécies ameaçadas. Então, decrescente. Então, nós vamos começar com a Mata Atlântica. Então, aqui onde está bioma, deixa eu pegar aqui o pincel. Então, aqui no bioma, vocês vão colocar Mata Atlântica, depois quantidade de espécies ameaçadas. Tem 1.989 espécies ameaçadas. E a porcentagem de espécies ameaçadas, 25%. Vocês vão colocar aqui. Depois aqui, no segundo está o Cerrado, com 1.061 espécies, 19,7%. Depois aqui, bioma Caatinga, quantidade de espécies ameaçadas, 366, e a porcentagem de espécies ameaçadas é 18,2%. Depois, o bioma Pampa, 194 espécies ameaçadas, que equivale a 14,5%. Depois tem a Amazônia, com 278 espécies ameaçadas, e 4,7% é a porcentagem das espécies ameaçadas. E por último aí tem, no caso o Pantanal, eu vou ter que apagar aqui. Mas aqui, no caso, vocês vão colocar o Pantanal como bioma, a quantidade de espécies ameaçadas é 54 e a porcentagem é 3,8%. Com isso, eu finalizo esta aula 5 e até a próxima videoaula.